Bom dia, hoje são 20 de outubro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o terceiro vídeo da pequena série Como Jesus se sustentava. Eis a pergunta: como Jesus se sustentava? Como ele se mantinha? Quais os recursos de que Jesus se utilizava para comer, para sobreviver? Muito bem, estou aqui fazendo essa pequena série a partir de um maravilhoso vídeo com duração de 4 minutos e 20 segundos. Esse vídeo foi feito pelo grande Bruno Edson. O Bruno Edson fez esse vídeo e permitiu que eu o colocasse em minha página no YouTube sobre o salário de Jesus, entendeu? Então, peguei o vídeo do Bruno Edson e ele já está em minha página aqui no YouTube. Muito bem. Então, a partir desse vídeo, com duração de 4 minutos e 20 segundos, é que estou aqui fazendo essa pequena série. Apenas para dar aqui alguns exemplos da verdade dita pelo Bruno Edson em seu vídeo. Ele dizendo que Jesus era sustentado por mulheres. Jesus sobrevivia com a ajuda das mulheres, com esmolas. E o que o Edson Bruno diz é a mais pura verdade, e estou mostrando aqui. E, obviamente, trazendo passagens bíblicas, Novo Testamento, que é texto cristão. Certinho, gente? Então, muito bem. Sempre eu digo em meus vídeos que quando eu falo sobre Jesus, estou me referindo ao Jesus que está presente nos textos do Novo Testamento. E principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Novo Testamento, texto cristão. Então estou me referindo a esse Jesus que existe, que ganha vida nos textos lendários do Novo Testamento. Não estou aqui me referindo ao Jesus histórico. Esse aí é um quase nada. Então é bom que as pessoas entendam. Muitas pessoas não conseguem entender, mas eu estou aqui tratando do Jesus que está presente nos relatos lendários do Novo Testamento. Então é preciso estudar isso, entendeu? Então, muito bem. Então o Bruno Edson, de forma fantástica, ele fez esse vídeo no estabelecimento dele. Ele é um trabalhador. Desde que ele se entende por gente, ele trabalha, e de forma incansável. O Bruno Edson fez esse vídeo dentro do estabelecimento comercial dele. Ele tem aí, ele conseguiu com muito esforço, ali pegou um dinheirinho e investiu, comprou produtos. Ele tem aí um armazenzinho, um armazém, que ele conserva ali e vende bens. Tanto é que você vê aí, por trás do Edson, do Bruno, você vê refrigerantes, que ele vende refrigerantes. Muito bem, então vamos lá. Aqui o terceiro vídeo. No primeiro vídeo, mostrei uma passagem bíblica, a da lenda sobre o casal Ananias e Safira, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E ali você vê facilmente a ganância dos cristãos primitivos por dinheiro. Os cristãos eram loucos por dinheiro. E até hoje, essa loucura pelo dinheiro continua. É fácil você ver isso aí, principalmente nas igrejas evangélicas. Veja isso. Ligue seu televisor, coloque ali a televisão Record, a Bandeirantes, e você vê aí essa verdade, que líderes religiosos evangélicos, principalmente, são loucos por dinheiro. E isso está desde o início na essência do cristianismo e no Novo Testamento. Então mostrei ali, no caso lendário
do casal Ananias e Safira, não é? Eles venderam uma propriedade e eram obrigados, os dois, a levarem o dinheiro para os apóstolos. E aí o discípulo Pedro, o mais mentiroso de todos. E aconteceu o que aconteceu na lenda. Você vê a ganância dos cristãos por dinheiro. Então isso aí no primeiro vídeo, assista lá. No segundo vídeo, trouxe outro caso, que é o caso da oferta da viúva pobre. Viúva pobre não, viúva miserável. Então ali naquele texto da viúva pobre, que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Então nesse texto aí, quem inventou essa historinha, em que a viúva pobre, miserável, deposita as únicas moedas que tinha na caixa destinada aos discípulos de Jesus e ao próprio Jesus lendário. Então você vê ali a ganância dos cristãos. Eles elogiando a atitude da pobre viúva que depositou as últimas moedas que tinha, que possuía. Ou seja, pegando moedas de uma miserável, que nada possuía. Isso aí é a tônica que está aqui no texto do Novo Testamento. Mais uma vez mostrando que os cristãos eram loucos por dinheiro. Entendeu? Elogiando a pobre miserável quando não deveria ser elogiada, quando eles não deveriam ter recebido um tostão daquela pobre miserável. Então, muito bem, aí o segundo vídeo. E agora o terceiro vídeo, vou mostrar mais uma passagem no Novo Testamento, mostrando a ganância dos cristãos por dinheiro. E aí o caso do jovem rico. Quem inventou essa história aqui também estava de olho no dinheiro do jovem rico. E fez esse texto para que as pessoas levassem dinheiro aos cristãos, a Jesus e a seus discípulos. É o que vou mostrar aqui no terceiro vídeo. Então, para que você que está chegando pela primeira vez a essa série entenda, ouça aí o que diz o Edson Bruno. Ouça, depois eu volto. Várias mulheres sustentavam Jesus, que se encontra aqui no... Muito bem, ele novamente diz aí que as mulheres sustentavam Jesus, a figura lendária, e os discípulos de Jesus. E isso aí não é uma afirmação falsa do Bruno Edson. Veja novamente aí o que está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3. Vou ler aqui apenas para confirmar o que o Edson Bruno diz, que Jesus era sustentado por mulheres, ele e seus discípulos. A verdade dita pelo Bruno Edson. Então veja aí, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 quem? Os 12 discípulos. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja aí a parte final. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. A sustentar quem? A Jesus e a seus discípulos. Então veja aí que o Bruno Edson diz simplesmente a verdade, confirmada pelo texto cristão íncito no Novo Testamento. Certinho? Muito bem. Então, para o vídeo de hoje, vou trazer mais um exemplo de que os cristãos primitivos eram loucos por dinheiro, que é o caso do jovem rico. O caso do jovem rico. Quem escreveu isso aqui também estava de olho no dinheiro do jovem rico. Vamos lá. Marcos,
capítulo 10, versículos 17 a 22. Temos assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, ele quem? O jovem rico, conversando com Jesus aqui nesse relato lendário: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Eis o conselho dado por Jesus ao jovem rico. E aí continua: ele quem? O jovem rico. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Fecha aspas aí. Bom, gente, você viu aí a leitura do que está em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Quem escreveu isso aqui, gente? Quem escreveu isso aqui, escreveu com uma finalidade, com um objetivo. Isso aqui é uma história criada. Quem escreveu isso aqui, se você analisar bem, estudar isso a fundo, a parte textual, dentro do contexto histórico, você verá que quem escreveu isso aqui queria dar um aviso às outras pessoas. Quem escreveu isso aqui tinha uma devoção a dinheiro, a grana. O conselho aqui para o jovem rico: veja, o jovem rico se encontrou aqui com Jesus, nesse caso aqui hipotético, o jovem muito rico. E ele perguntou como poderia herdar a vida eterna. E aí Jesus falou sobre mandamentos, né? Alguns dos mandamentos, que não são 10, lá em Êxodo, falou sobre alguns mandamentos, etc. E o principal aqui, a tônica, é o quê? Qual foi o conselho que Jesus deu ao jovem rico? Veja a intenção de quem escreveu o que está aqui. Veja a loucura por dinheiro. Quem escreveu o que está aqui colocou o seguinte na boca de Jesus para o jovem rico: Jovem rico, jovem, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Eis o conselho aí. E o jovem rico, obviamente, era dono de grandes propriedades e ficou triste. Não queria doar seus bens para ficar também mais um miserável na terra. Óbvio. E aí ele ficou contrariado, o jovem rico, e se retirou. Certinho? Líderes cristãos em igrejas aí, principalmente evangélicas, invocam essa parte aqui para os pobres fiéis. Qual a intenção? O que eles dizem aos fiéis? Que eles devem acompanhar aqui, ver o caso do jovem rico, que era preso a bens materiais, dizem aí os líderes cristãos, principalmente evangélicos, para os pobres fiéis. E os fiéis acreditam. E então eles invocam essa passagem do jovem rico, dizendo que ninguém deve ficar preso a dinheiro. Os líderes religiosos dizem isso aos fiéis, principalmente pastores evangélicos. Só que eles amam o dinheiro. Eles adoram o dinheiro. E é o que você vê facilmente aí. Basta ligar o televisor de sua casa para constatar essa verdade. Então veja aqui, essa história criada aqui tinha uma intenção: apoderar-se do dinheiro dos outros. Veja aqui o conselho que o jovem rico deveria entregar toda a sua riqueza aos pobres. Viu aí?
E isso aqui é enaltecido. O que está aqui é de uma ingenuidade tão grande que salta aos olhos. Veja o conselho que uma pessoa rica deveria entregar toda a sua riqueza, todos os seus bens aos pobres. Veja que coisa mais ingênua. Em primeiro lugar, você consegue entender aqui facilmente que se o jovem rico tivesse aberto mão de toda a sua riqueza, nessa lenda aqui do Novo Testamento, o que aconteceria? A pobreza iria desaparecer na Palestina há 2000 anos, um local infestado de miseráveis, pobres, analfabetos. Se o jovem rico, entenda bem, abrisse mão aqui nessa lenda de todo o patrimônio dele e entregasse aos pobres da Palestina, os pobres deixariam de ser pobres? Não. Continuariam sendo pobres. E pior ainda, o jovem que era rico, ao doar todos os seus bens, que é o conselho aqui dado por Jesus, o jovem rico também seria mais um pobre na Palestina, mais um miserável na Palestina. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que esse conselho aqui é ingênuo demais? Repito, o jovem rico, aqui, se ele atendesse ao pedido de Jesus, ou seja, se ele abrisse mão de todo o patrimônio dele e entregasse esse patrimônio aos pobres, dividisse com os pobres da Palestina, você acha que os pobres iriam ficar ricos? Não! Os pobres, como eram muitos pobres, os pobres continuariam pobres. E o jovem rico, que era rico, ao doar todo o seu patrimônio, ficou pobre também. Você entendeu? Você percebeu aqui a ingenuidade do conselho que foi atribuído aqui ao Jesus lendário? É isso aí. Então, o que é que os líderes cristãos fazem ainda hoje? Principalmente pastores evangélicos. Invocam, leem essa passagem aqui para os fiéis, que ninguém deve ficar preso a dinheiro, a patrimônio, como o jovem rico aqui. Só que os pastores, principalmente evangélicos, são loucos por dinheiro. Você entendeu? Eles invocam aqui, eles dizem aos fiéis que ninguém deve amar o dinheiro, amar as coisas materiais. E invocam aqui o jovem rico, que o jovem rico não atendeu ao pedido de Jesus, entendeu? A determinação de Jesus. Então, os pastores evangélicos dizem aos fiéis que ninguém deve se ater, ficar preso a patrimônio, só que eles adoram patrimônio. E você vê aí facilmente. Então, tudo isso aqui é discurso para uma finalidade, a de que os cristãos, desde o início, lá no Novo Testamento, os cristãos primitivos eram loucos por dinheiro. E hoje a coisa não é diferente. É fácil você ver isso aí. É fácil você ver todos os dias o comércio da fé, como rende dinheiro. Entendeu? Então, quando um líder religioso, principalmente evangélico, invoca aqui, criticando a posição do jovem rico, que o jovem rico não abriu mão de seu patrimônio, de seus bens, isso aí não é uma mensagem realmente fiel. É uma coisa falsa por trás disso. Porque líderes cristãos, principalmente evangélicos, são loucos por dinheiro. É fácil você ver isso. Ligue seu televisor e veja. É fácil você ver isso. Entendeu? Então aqui o jovem rico recebeu aqui um conselho de Jesus: abrir mão de toda a sua riqueza, deixar o jovem rico na situação miserável, abrir mão de toda a sua riqueza. E aqui você vê facilmente que em todo o sistema do Novo Testamento, os fiéis entregavam dinheiro a Jesus e aos discípulos, não é? Então, se o jovem rico aqui fosse abrir mão de toda a sua riqueza, o dinheiro iria principalmente para os cristãos. Porque aqui, em todo o sistema do Novo Testamento, é de que os discípulos de Jesus
e Jesus recebiam dinheiro dos fiéis. E se o jovem rico aqui fosse abrir mão de sua grana, de suas propriedades, de seu dinheiro, tudo isso seria entregue a Jesus e aos discípulos. Entendeu? Só que o jovem rico aqui foi esperto demais. Não abriu mão de sua riqueza. Não abriu mão de seu dinheiro, de suas propriedades. Entendeu? Entendeu? É simples entender isso, que os cristãos adoram dinheiro desde a origem, lá na Palestina, há 2000 anos, conforme comprovam os próprios textos do Novo Testamento. Então aqui, mais uma vez, parabéns ao grande Edson Bruno, que fez um vídeo belíssimo. Muito obrigado.